no Siqueira. Bota O Sami tá no campeonato de pickleball dele. Vai ter o campeonato pickleball Samitana. Campeonato de DM. A primeira notícia, Emílio, é que você é um cara informado, né? Então você deve ter visto que a Oi foi à falência, né? Com 1,7 bilhão de dívidas, né? Daí eu vejo, às vezes o Emílio fala, pô, vocês estão trazendo um jornal de notícias velhas, né? Mas aqui tem algumas considerações importantes. A primeira é a diferença entre falência e recuperação judicial, né? Recuperação judicial é quando a empresa fala que não tem condições de pagar os credores, então ela faz uma reorganização ali societária e aí ela para de pagar as dívidas ali no momento para poder se reestruturar. O que aconteceu com a Oi não foi isso dessa vez. Na verdade, ela teve já 2 recuperações judiciais e agora foi decretado falência. A Oi foi decretada falência, então ela vai ter que passar o serviço para outras operadoras. O que eu queria deixar claro aqui é que estamos de volta na programação Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado na grande audiência da Rede Jovem Pan de Rádio. A gente está com o nosso querido Léo Siqueira. Hoje ele está fazendo a parte de economia, está falando da falência da Oi. Lembra da Oi? Oi. É isso aí. Exato. Então, depois de declarar 2 vezes recuperação judicial, que é como se fosse um PIX na empresa, ela fala assim, ó, vou pedir recuperação judicial, então eu vou reestruturar aqui, não preciso pagar as dívidas agora. Daí a falência é quando ela já não tem mais condição nenhuma de pagar as dívidas, então tem que passar o serviço para outras operadoras. Mas o que eu queria trazer aqui é que isso é o resultado da estratégia de campeãs nacionais que começou lá em 2010 com o governo Lula. Então o governo Lula, quem foi o grande mentor dessa estratégia de campeões nacionais foi o Luciano Coutinho. Ele fez uma tese lá no doutorado dele em Cornell sobre campeãs nacionais. E daí que era a Oi, era a Oi, a Odebrecht, era a EBX em infraestrutura, que também foi a falência. Que foi a falência. Exato, a BRF, que era no setor de alimentos, que foi a fusão da Sadia com a Perdigão. A Oi. A Oi foi a fusão da Telemar com a Brasil Telecom. E teve a JBS também, que era no setor de carnes. E ele queria comprar a TAP. Exato. Lembra que ele queria comprar a TAP? Para fazer aí do setor aéreo. Então... Verdade, né? Eu tinha esquecido disso. A EBX foi a falência, né? Decretou recuperação judicial. A Oi agora também foi a falência. E a BRF e a JBS já teve em operações, né, na Operação Carne Fraca aí da Polícia Federal. Então é esse o resultado das campeãs nacionais. Parece que não funcionou, né? É só olhar o que aconteceu. Correio também. Os Correios também. E que agora está pedindo aí 20 bilhões aí para poder se reestruturar. Não, mas o Correio é estatal, né? Sim. O Correio é estatal. Mas é que ele está falando onde tem a... Não. Essa eram as campeãs. Era o Lula. Era na época do governo Lula, Isso, né? Começou em... Foi Lula 2, né? Isso. O Luciano Coutinho, que foi o grande arquiteto aí dessas ideias de campeão nacional, ele foi presidente do BNDES de 2007 a 2016. E foi ele que começou com essa ideia aí de vamos fazer campeões nacionais e não funciona. Não dá certo. O que acontece é ter uma transferência de renda dos impostos das pessoas para essas empresas. Então eu não tenho dúvida de que os executivos ou os empresários estão muito ricos, né? Só que a sociedade aí está pagando o custo. A segunda notícia é que a Câmara está preparando aí a maneira como a gente elege os nossos políticos, né? Então estão preparando aí um voto distrital misto, né? Para quem não sabe, o que acontece hoje no Brasil? A gente tem eleições proporcionais. Então você vai lá, soma o número de cadeiras, por exemplo, aqui em São Paulo tem 75 deputados federais. Aí você pega e divide pelos votos válidos que existe no estado. Então São Paulo tem mais ou menos 20 milhões de votos válidos. Aí, ou seja, cada cadeira é uns 200, 300 mil votos. A cada vez que o partido faz 300 mil votos, ele consegue eleger uma cadeira, né? E daí, quem que são os eleitos? São os mais votados. Então esse é o sistema hoje que acontece no Brasil. Sistema proporcional. Sim. E tem algumas coisas ruins. Por exemplo, você tem um efeito tiririca, né? Que você tende a colocar... superstar, popstar lá, porque esse cara vai fazer 1,5 milhão de votos e daí ele vai colocar um monte de gente junto no partido. Chato. E o que acontece é que você, votou num cara, mas ele elegeu mais 5. É o famoso puxador. O famoso puxador de votos. Então, o cara coloca lá o Kid Bengala. Vai lá e entra e fala, mas esse cara foi eleito. Pois é, porque é o sistema proporcional. E o que querem colocar agora é o sistema distrital misto, que é você divide o estado, por exemplo, em vários distritos e daí o mais votado daquele distrito é eleito.
Então, é essa a mudança que estão propondo aí no Congresso. Quem já usa o distrital misto? Nova Zelândia e Alemanha. Agora, eles estão fazendo isso, como sempre, não por um motivo nobre, porque é melhor para o país. A resposta nunca é essa. Claro. Ah, eles vão fazer porque é melhor para o país. Por que eles estão fazendo isso? Porque os influenciadores, por exemplo, se dão muito bem nesse sistema proporcional. Pega um cara, o Nicolas, eu tive 90 mil votos em 520 municípios. Eu não tenho uma região específica. Eu me comunico através da internet e tal. Então, esses caras ganharam muito poder. Nicolas, esses caras de rede social. Aqui o vereador, o nosso Pavanato também. Exato, mas ele não tem talvez tantos votos concentrados em um local. A partir do momento que você coloca o distrital misto, você vai eleger pessoas regionais. E daí, caras que têm votações pulverizadas acabam que não vai ter tanta chance. Então, o sistemão só está se protegendo contra esses novos entrantes, que é essa nova geração, que fala na internet, etc. Então, é uma boa mudança, porque, de fato, você tira o efeito tiririca e você aproxima mais o político do eleitor. Então, por exemplo, aqui na região da cidade de São Paulo, você ia ter um cara e você consegue cobrar ele mais fácil. Só que, o problema é que o brasileiro esquece. O brasileiro não lembra. A memória fácil. O brasileiro não lembra em quem votou. Não sei também se é porque não é distrital. Talvez se a pessoa fosse mais próxima, seria lembrar quem é o cara. Aí tem algum problema aqui, você fala, cara, deixa eu falar com esse político que representa a gente, vamos cobrar. Você consegue cobrar ele muito mais fácil. E também quando você tem um sistema proporcional, você tem que fazer campanha no estado inteiro. 645 municípios, fica muito caro as campanhas. Então, estão vendo essa mudança aí. O relator é o Domingos Neto do Devia ser a cada 2 anos. Eleição? Opa. Pô, ia ser lindo, hein? Pra cargo assim de deputado, porque 2 anos o cara tem que ser bom. Sim. Ele não tem. Se quiser 4, fica usando emenda, máquina pública, o cara. Melhor 2 anos o cara fica, ele fala vereador, preciso trabalhar, né? Aumentou o IPTU, tá fora. Mas tem uma crítica até para presidente, né, também, porque o cara sempre trabalha para a próxima campanha. Quando chega no final da campanha do 4º ano, o que ele faz? Pega a máquina pública para se reeleger. Muito populismo. Tá chegando no 3º, 4º ano, que é o que vai acontecer com o Lula, que acontece com todos os presidentes, gasta pra caramba para ser reeleito, né? Então, esse sistema de reeleição, que foi o Fernando Henrique que mudou, e depois ganhou uma e perdeu 3 para o PT, teve a mudança com ele. Então, você incentiva o populismo quando você tem 2 anos ia ser lindo. Uma reeleição. Por isso que a proposta também para presidente é 5 anos sem reeleição, né? Igual no México. Recall também, né? Tem um recall. Lá igual do nosso... Demite o cara. Exato. Já era. E a terceira notícia, que é a do Banco Central, que o Banco Central, quando tem o Comitê de Política Monetária, o Copom, a reunião foi semana passada, então eles decidem qual que é a votação lá, o que vai ser, então eles votaram para manter a taxa de juros em 15%, e uma semana depois eles liberam a ata da reunião, que é o que eles mostram, o que eles estão enxergando na economia. E daí o Banco Central diz que essa taxa é suficiente para convergir para a meta de inflação, que é 3%, podendo variar 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Então fica entre 1,5% e 4,5%. Então o Banco Central sinalizou de que ele acredita que essa taxa é suficiente para a inflação convergir para a meta. Então a expectativa, de novo, é um pouco acima disso, mas ela está convergindo para a meta. Poderia ser bem pior, tá? Eu falo, sou um crítico, mas o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, poderia estar sendo populista e reduzindo os juros na caneta, e a gente teria o pior cenário possível, que é a inflação elevada e sem o país crescer. Então, o Banco Central soltou essa ata ontem, uma semana depois sempre, e daí ele viu que essa taxa é suficiente para poder convergir para a meta. Isso. Tá bom. Mas, As 3 notícias de hoje. Então Se quiser, vai cair tem mais notícia. Ele já deu então vai cair o juro. Vai cair o juro. A expectativa é que dezembro de 2026 a taxa convirja aí para 12,25% mais ou menos. Lembrando, o ano que vem. Ano que vem. Esse ano vai manter em 15%. Lembrando que sempre pode ter um choque positivo ou negativo. Imagina que o Lula comece a gastar mais ainda, e daí você pressiona a inflação. Então, mas o Lula ele tá gastando porque ele acha que a reforma tributária vai dar o que ele precisa. Vai dar um up. Não, e porque eles estão apostando nessa reforma. Não, vem na nossa. Sim, Você viu o IPTU em São Paulo? Aumentando. Como é que é essa história? Eu vou pegar o professor aqui. Boa. A cubaninha ficou brava comigo. Ué, mas aí, São Paulo ficou brava com ela. Volta pra tua terra. Não eu quero pegar o professor. O professor Samidana. Ah, tá, ok. O professor Samidana. Fazer uma análise, né?
São Paulo, o que aconteceu? A gente nem ficou sabendo. Você que mora em São Paulo. Isso é verdade. Os caras fizeram o seguinte. Ele não fala que vai aumentar o IPTU. Certo. Ele vai mudar a base de cálculo do IPTU. É? Então foi votado lá, passou que nem... Nossa, fininho. O Pavanato votou contra. O Pavanato votou contra? Votou contra. Opa. O Adriles... cara que não foi votar. O Adriles se escondeu. Se escondeu. Se escondeu, malandrão. A Cubaninha votou a favor para aumentar. Quem mora em Jardim Paulista diz que vai subir 67%. Quê? Só que tem a trava em 10%. Mas eu vou trazer bonitinho, eu vou fazer um negócio aqui, explicar bonitinho, porque essa mudança vem uma paulada que a prefeitura diz que só 4% dos imóveis terão essa base de cálculo reajustada acima de 40%. Só 4%. 70% dos imóveis terão reajuste, esse já é menor, só 20%. Coisa leve. 20%. 20%. Só que há um levantamento feito por bairros, e aí tem as faixas que virão. Mas eu vou trazer o professor Samidana, eu vou fazer ele trabalhar, porque ele tá muito, sabe, muito Neymar. Só joga quando quer. E indo muito pra balada. Tá em Boa Vista, ele disse. Janaína Pascoal votou contra também. Então, esse negócio, mas não vai subir agora. Por quê? Porque essa lei tem as travas. Eles só aumentam 10% por ano. Então, é gradativo? É uma possibilidade de ser... Eu não sei direito. De 10 em 10 chega a 100. Foi votado agora esse negócio do IPTU. Chama a vereadora que vir para explicar. Vem esse negócio aqui agora. É só 10% por ano no máximo. Isso, tem essa trava. Mas vai aumentar muito aquilo. Porra, e o IPTU já é uma bala em São Paulo. É caro. Fala para a vereadora vir explicar aqui. E aí é aquela coisa, o Estado é ruim, né? Depende pra quê? Pra te ajudar ele é ruim, agora pra monitorar e pra você pagar mais imposto, o Estado é excelente. A Receita Federal é uma das mais desenvolvidas do mundo aqui no Brasil. Então o que eles fazem hoje, Emílio, é isso, eles usam drone pra poder ver se você aumentou a construção, o espaço de construção da sua casa, e se você aumentou e não declarou lá, eles vão lá e te cobram mais. Ou seja, olha a eficiência do Estado, né? Quando é para cobrar, eles são primeiro mundo. Agora, quando é para ajudar numa crise, como no Rio Grande do Sul, como teve agora em Curitiba, aí demora, aí é lento, daí é moroso. Boa. Mas eu vou trazer o professor Samidana, eu vou pedir para ele fazer um negócio bacana detalhado. aqui. Detalhado, explicar direitinho como é que foi essa base de cálculo que foi votado agora. Sim. Há pouco tempo foi votado aí E a direita votou. É só São Paulo, é para a cidade de São Paulo. E vamos ver direitinho aí quanto vem o nabo. Põe o nabo aí. Cadê o nabo? A feira do nabo. Foi votado quarta-feira, dia 29. Quarta-feira. De noite, sei lá. Exato. A maioria da direita... Pô, concordar com a esquerda numa votação dessa é complicado, hein? Olha aí, ó. Olha o nabo. É a colheita do nabo. Então vamos ver direitinho aí como é que vem essa... Nossa, amigo. É um belo nabo esse. Eu não votei. Ele é pequeno, perto do IPTU. Vou te falar, dá uma tristeza, cara. Eu não queria votar, Emílio. Vai ser pra